Esse trabalho focado em Nova Iguaçu, especialmente na arquitetura modernista de Nova Iguaçu, tem o objetivo de verificar e despertar no aluno essa sensibilidade de percepção desse estilo da arquitetura nacional que se manifesta também em Nova Iguaçu, com todas as suas peculiaridades. A arquitetura modernista no mundo, na verdade, teve um caminho de ruptura com as tradições construtivas, urbanísticas, visando uma adaptação das cidades, da arquitetura, ao novo modo de produção, aos novos modos e meios de produção voltados para a industrialização, e isso acarretou uma produção arquitetônica bastante estandartizada que se afastava deliberadamente das tradições construtivas e estilísticas. Então, eu acho que uma das questões que eu acho interessante se comentar sobre a questão do patrimônio moderno, especialmente de centros, né, que não são considerados relevantes em relação à produção dos centros mais influentes das cidades brasileiras, é que ele tem uma importância para a afirmação de determinadas questões que vão se tornar cotidianas, vão se tornar rotineiras, né? Então, existe um teórico, Frank Castell, que vai dizer o seguinte, que existem, né, na arte, também esse princípio pode se pensar na arquitetura, né, artistas ou arquitetos que são considerados precursores de um determinado movimento, e que a forma que eles produzem, que ele considera como forma, com F maiúsculo, são precursoras, e a partir delas, outros artistas e outros arquitetos vão se apropriar de alguns elementos, vão, de uma certa maneira, simplificar esses elementos e transformar isso em elementos do repertório do cotidiano das pessoas. Então, se a gente pegar, por exemplo, na tradição brasileira, alguns preceitos, algumas questões formais colocadas por arquitetos de uma importância, por exemplo, como Oscar Niemeyer, ou como, por exemplo, Artigas, em São Paulo, ou como outros arquitetos, por exemplo, Diógenes Rebouças, em Salvador, a gente vê que a obra desses arquitetos, no momento em que são feitas, em que são produzidas, gera uma certa ruptura com os valores que são considerados aceitos naquele momento. Só que a partir do momento em que essas obras passam a integrar, né, elas passam a integrar o cotidiano das cidades, as pessoas frequentam, visitam, usam esses projetos, elas vão se tornar rotineiras e outros arquitetos vão se apropriar de alguns elementos e a partir deles vão criar o que o Frank Castell chama de um F minúsculo, quer dizer, a partir daquela primeira referência, aquilo vai ser o motor de outras obras. Então, quando a gente fala, por exemplo, da produção arquitetônica de uma cidade como Nova Iguaçu, ou Mesquita, ou São João de Meriti, ou Seropédica, ou qualquer outro município da Baixada Fluminense, é muito provável que a gente veja nessa produção arquitetônica ecos, né, de projetos feitos no Rio de Janeiro ou em outras grandes metrópoles brasileiras. Então, é provável, né, que na leitura que vocês fizeram desses projetos, vocês vão encontrar ecos, né, de projetos feitos por arquitetos mais conhecidos. E isso que eu acho que é uma questão muito interessante de observar a produção anônima das cidades, é tentar encontrar essas referências para entender quais são essas matrizes arquitetônicas que estão por trás dessa produção cotidiana, essa produção rotineira que muitas vezes é classificada como arquitetura modesta. Voltando para Nova Iguaçu, essa apropriação da arquitetura, da linguagem modernista na arquitetura, na verdade, ela vai se dar tanto pela arquitetura acadêmica, mas também pela arquitetura vernacular. E vai gerar exemplos bastante interessantes, que vão fugir um pouco às regras e aos cânones da arquitetura modernista. E em Nova Iguaçu nós temos vários exemplos dessa apropriação desse novo estilo para nós, que se dá em utilização de pilotis e azulejaria e lajes ameboides e telhado com caimento invertido em duas águas,
todo esse vocabulário que foi apropriado de uma forma riquíssima e bastante interessante, que motivou esse inventário e esse trabalho que brilhantemente os alunos executaram nesse documentário. Estamos aqui na Rua Capitão Gaspar Soares, no centro de Nova Iguaçu, uma região muito privilegiada onde encontram-se várias casas modernistas, e aqui nós vamos visitar uma casa que tem bastante características do Oscar Niemeyer. Estamos aqui na Avenida Dr. Gaspar Lemos, no centro de Nova Iguaçu, onde o Luiz, proprietário dessa residência modernista, irá nos contar um pouco da história de sua casa. Então, Luiz, conta pra gente desde quando você é dono dessa casa. Foi em 2003 que eu fiz a aquisição desse imóvel com a dona Giovanna Baroni, que é a esposa do senhor Marcos Louro. Essa casa ela foi construída em 1956, segundo a folha, a documentação que tem aí. Naquela época o Oscar Niemeyer iniciava a vida profissional dele, né? Para chegar no topo da fama. Então essa casa, ela, basicamente, você vou te mostrar ela foi construída para receber esse pessoal. Dizem também que Juscelino Kubitschek já fez reunião das salas e tal. Então é uma casa assim que realmente ela tem uma história, né? Ela tem uma história da política, porque nada mais foi do que política. E o Oscar, ela é uma casa antiga, mas uma casa ainda muito bem confortável até hoje, né? É isso que eu ia te perguntar agora, como que é o conforto dela, a iluminação. Nós temos duas entradas, que antigamente eles usavam a entrada do pessoal serviçal, independente da... Então nós temos, na verdade, são 3 entradas. Tem a dos empregados, que se você quiser mostra ali. Onde esse salão aqui, ele saltava e saía aqui, ó. Saía nessa porta. E aqui, eu usava o pessoal trabalhar. Então vai toda a vida. Aí chega em cima, tem os quartos, banheiro para eles, e eles só poderiam se apresentar depois totalmente uniformizados. Na época não existia, como eu digo, essa tubulação da Tigre, PVC, não tinha, era barbará, aqueles ferros. Então, em 1956, apodreceu tudo, entendeu? Então deu algumas infiltrações, mas foi tirado tudo. Aqui como que era ali a janela da cozinha, ó. Era arco. Nossa, muito grande mesmo. O banheiro continua, ó. Até a banheira, Grande, né? A banheira. O banheiro original tinha na foto. Só mudou ali a parte do vaso e do box, que aí trocou o piso lá, porque estava tudo destruído, e botou essa pia, que era a piazinha pequena. Ali é o closet. Pintou ali agora o quarto. É lá que nós estamos pintando. Pintou o quarto e pintou as portas, agora vai pintar o resto. Aqui continua esse armário, ó.
gente não mexeu. É, original também. A gente só botou esses aí. Botão, a gente aumentou. Que agora virou loja. Aqui era tudo de pedra, a gente colocou textura em cima da pedra, que era muita pedra. Tá vendo a garagem? Uhum. Aí agora fechou ali e virou uma loja. Quando a gente comprou já era uma loja. Ah, é? Eu acho que a filha da dona tinha uma boutique. Ela tinha fechado. Aí a gente só reformou. Já tinha mudado um monte de coisa, porque aqui o rapaz já tinha plantado essa grama para a terra não descer. Aqui, ó, a calçada já tinha quebrado, a calçada toda. Aqui, ó, a loja. Já era loja, tá vendo? Já era loja. Já era loja.